A exportação brasileira de soja neste último mês de agosto foi 11,3% maior do que o mesmo período do ano passado. É incrível como a força, o volume, o vigor das exportações brasileiras, principalmente aquelas que se originam na agricultura e na pecuária, continuam fazendo com que esse Brasil vá para frente. A soja é a líder número 1 das exportações brasileiras. Se nós pegarmos as 10 principais exportações brasileiras na média de todo o ano passado, a lista é essa. Em primeiro lugar, soja em grão. Segundo lugar, petróleo. Terceiro, minério de ferro. Em quarto lugar, sabe qual? Celulose, feita pela indústria de papel e celulose. Em quinto lugar já aparece o milho, depois vem carne bovina, sétimo lugar, carne de frangos, oitavo lugar, os manufaturados, produtos derivados do setor industrial. Depois vem, em nono lugar, farelo de soja. Então, em primeiro lugar, a soja em grão e, em nono lugar, o farelo da soja. E, em décimo lugar, o café. O café que sempre foi o líder brasileiro das exportações, para quem lembra dos estudos, né? A formação econômica brasileira dependeu muito do café. São Paulo se tornou líder, né, da indústria brasileira por conta do ciclo do café. O café hoje está em décimo lugar. E vocês viram aqui, o açúcar não aparece entre os 10 principais produtos exportados pelo Brasil. E desses 10, 7 são da agropecuária. E fora da agropecuária tem petróleo, minério de ferro e produtos manufaturados da indústria. Se nós pegarmos o conjunto dos produtos derivados da agricultura nas exportações, está mais ou menos ao redor de 48%, ou seja, quase metade de tudo que o Brasil exporta tem origem na agricultura do nosso país. Muito bem, o Brasil é hoje o maior produtor mundial de soja, às vezes empata com os Estados Unidos, e o Brasil é o maior exportador mundial. Muito bem, quem compra a soja do Brasil? A China, basicamente a China. A China começou comprando lá atrás, hoje foi aumentando essa compra, essa importação. Este ano, a China pode importar, se fechar 2021, perto de 76, 77%, quase 80% de toda a soja que o Brasil vende para o mundo, vende para a China. Quem compra soja faz o que com a soja? Principalmente ração animal. Sim, a soja, e essa é a grande vantagem da soja, a soja é um componente fundamental, muito proteico das rações animais. Qual é a vantagem da soja? Quando você compara a soja com trigo, milho, cevada, com outros cereais, a soja tem o dobro da proteína. Às vezes mais do que o dobro de proteína do que os grãos, vamos dizer, mais tradicionais. Os tradicionais conhecidos no Ocidente, né? Porque a soja é originária da China. A soja é um produto, é um vegetal originário de regiões frias da China. E depois, só muito mais recentemente, né, no começo do século passado, foi levado para a produção nos Estados Unidos, e o Brasil e os Estados Unidos começou a se tornar um produtor mundial de soja, né? E embora a China seja a origem da soja, hoje os grandes produtores são Estados Unidos e Brasil, e depois a Argentina, basicamente esses 3 produtores. Tem Paraguai também, tem outros países. A China não, a China produz pouca soja comparativamente aos grandes produtores de grãos, como eu falei. Como é que foi possível essa transformação? Engenharia genética, melhoramento genético, investimentos em agronomia, conhecimento científico. A soja, como eu disse, originária de regiões frias e, portanto, sempre foi produzida nos Estados Unidos em regiões frias também, é um país temperado, e no Rio Grande do Sul, de repente, os pesquisadores da Embrapa, os pesquisadores brasileiros, conseguiram domesticar a soja, melhor dizendo, conseguiram tropicalizar a soja, e a soja entrou para a produção no Centro-Oeste. Então, é muito interessante, fruto da inteligência humana guiado por Deus, sempre.
A soja foi tropicalizada e foi para o Mato Grosso. Hoje se produz soja no Brasil, no oeste da Bahia, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, no Pará, né? No sul do Maranhão, em Rondônia. É impressionante como a grande região produtora passou a ser o Cerrado, uma região de elevadas temperaturas. Ninguém passa frio, não tem inverno no Cerrado. Então, fruto dessa tropicalização, o Brasil passou os Estados Unidos, inclusive. Tem ano que os Estados Unidos passam um pouquinho, depois o Brasil vence de novo na produção de soja, mas nas exportações não. O Brasil domina o mercado mundial da soja. Não é que domina, lidera. E, como eu disse, a China compra muita soja para arraçoar, como os outros países, porque a China é o maior produtor e consumidor mundial de suínos. Sim, é impressionante. Aqui nós estamos muito acostumados a comer carne de boi, carne bovina, carne de vaca, como se fala, muito frango também. A China come de tudo, porque é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas a carne mais consumida na China é o de suíno, de carne de porco. E eles tiveram um problema terrível há 2 anos da peste suína, que aniquilou metade do rebanho suíno da China. A China teve que investir muito e produzir muito mais com pouco rebanho que tinha, e aí começou a demandar muita soja e o Brasil foi o fornecedor dessa soja. Então, são circunstâncias do mercado. O Brasil tem conseguido fazer assim, aproveitando-se desta condição da natureza abençoada por Deus que nós temos em termos de agricultura. Não é que aqui se plantando tudo dá, é que aqui existe, além das condições naturais, existe o esforço das pessoas, existem produtores, né? Existem cientistas, pesquisadores. O Brasil tem cada vez mais um modelo de produção agrícola que está claramente se tornando a grande vantagem competitiva do Brasil. Quando você olha para 2050, para 2100, quando você olha para o futuro, qual setor de produção será capaz de levar o Brasil para o futuro? Nós, que gostamos de agricultura, a nossa origem é a origem rural, podemos dizer, olha, o Brasil precisaria investir mais nos homens do campo, acreditar mais na força da terra e a partir daí construir um caminho que não abandona as cidades, mas abastece as cidades. Abastece as cidades e exporta para muitos países com a graça de Deus.